Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, estando eu encantada com a letargia e a escuridão, assim presa ao fundo dessa caverna conhecida como o mundo material, né? O mestre espiritual está me liberando dessa condição de ignorância ao compartilhar comigo o conhecimento védico e com esse archote, essa espada afiada, cortando os nós que me prendem ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Ao mestre espiritual, do fundo do meu coração, eu ofereço minhas reverências com minha mente repleta de gratidão. Namastê. Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva. Muito bem, nós estamos fazendo, às quartas-feiras, né? Nós fazemos essa série, que é a série conhecida como dos Mestres dos Homens, onde nós analisamos o conteúdo de conhecimento produzido por diferentes seres humanos proeminentes que passaram pela humanidade e deixaram aí a sua contribuição altruísta, ou seja, aqueles que melhoraram de uma maneira significativa a humanidade a ponto de nos beneficiar, né, e melhorar o conteúdo espiritual da humanidade, ou seja, refinando intelectualmente a humanidade, bem como deixando aí ferramentas mediante as quais nós podemos lidar com o jogo da existência, né, que é o jogo da vida. E nós já falamos sobre algumas pessoas. Hoje eu gostaria de fazer uma menção a uma personalidade que é dito que um povo, né, que esquece do seu passado tem uma... Eu não sou historiador, tá, pessoal? Eu sou pesquisador. Eu sou a minha função eu sou o que se chama dentro dos Vedas de Brahmana, ou professor, né, e pesquisador dos temas da metafísica. Então, seria aqui para o Ocidente o equivalente de um filósofo. Então, a minha classe é uma classe de professores, estudantes e professores ao mesmo tempo. E essa é a minha posição. Eu não sou historiador, tá? A minha área é filosofia. Inclusive, eu estou fazendo o meu curso de licenciatura agora em filosofia. Eu passei alguns anos estudando a filosofia védica, inclusive residi por alguns anos na Índia, né, aproximadamente 12 anos. E ali eu me aperfeiçoei no estudo dos Vedas, do Vedanta e da metafísica Vaishnava, que é a linha em que eu advogo. Mas, em função desse fato, de reconhecer, porque tem um dos preceitos da nossa ética de filósofos Vaishnavas é que nós não devemos blasfemar, ou nós não devemos negligenciar ou desrespeitar, nós não devemos fazer bullying ou termos atitudes inapropriadas em relação aos Vedas, à literatura védica ou à literatura de acordo com a versão védica. Então, aquela literatura ou aquela revelação ou aqueles conhecimentos que estejam pareados ou amparados, corroborados pelos Siddhantas, ou seja, pela conclusão védica, não devem ser menosprezadas, mesmo que estejam fora da nomenclatura oficial ou formal, né, do conhecimento védico. Então, o pesquisador védico, o estudante védico, deverá saber reconhecer os traços védicos onde ele aparecer, e não apenas se ele estiver formatado dentro da sua linha mais refinada, que são os mantras, tá? Então a combinação dos mantras ou a logística dos mantras é a parte mais refinada do conhecimento védico, ok? Porém, o conhecimento védico ele aparece também de forma mista ou misturada, né, com outras concepções menos refinadas, mas aparece em diferentes locais e circunstâncias. Então, o pesquisador deve saber reconhecer esses traços védicos onde eles aparecerem, e isso vai definir um bom pesquisador, ou aquele que tem olhos para ver. O archote do conhecimento, né,
Gyanan Jana Shalakaya. O mantra diz Om Agyana Timirandasya Gyanan Jana Shalakaya. Shalaka é um instrumento médico, cirúrgico, que faz a raspagem dos olhos ali para tirar as cataratas dos olhos, né? As cirurgias de cataratas já eram praticadas pelos médicos védicos há mais de 5, sei lá, talvez 10 mil anos atrás. Então, esse instrumento que é utilizado para fazer a limpeza dos olhos dessa parte que é cataratas, chama-se a Shalaka, ou aquilo que limpa os olhos, né? Então, Om Agyana, Agyana significa ignorância, Shalakaya, com o instrumento cirúrgico que limpa os olhos, o mestre espiritual está retirando a minha ignorância da minha capacidade de ver, ou seja, com o archote do conhecimento, que é o Shalaka do mestre espiritual, ou o instrumento de limpeza, o mestre espiritual está limpando os meus olhos, permitindo com que eu enxergue, né, apropriadamente. Então, aquele que recebeu essa bênção do mestre, essa misericórdia do mestre espiritual, também será capaz de enxergar apropriadamente. E ao enxergar apropriadamente, ele conseguirá ver a manifestação da revelação védica em toda a parte em que ela se manifesta. É assim como um bom garimpeiro. Um bom garimpeiro, ele não faz acepção de onde está o ouro, né? O ouro pode estar próximo de uma latrina, talvez o ouro esteja abaixo de uma latrina. E o garimpeiro, ele não fará essa acepção, ele dará um jeito de contornar essa situação e recuperar o ouro. Às vezes se encontra pepitas de ouro em volta de muitos outros minerais inúteis ou minerais que são discrepâncias. Porém, o bom garimpeiro, ele fará a purificação daquele mineral e retirará dali apenas o ouro. Os sábios, a diferença entre os sábios e os ignorantes é a diferença entre uma mosca e uma abelha. A mosca, ela sobrevoará um campo de flores, porém ela pousará no pouquinho de lixo que tem lá no canto, né, desse campo de flores. Já a abelha é o contrário, ela poderá sobrevoar um campo de lixos ou um campo de objetos ou assim, resíduos imundos, porém ela pousará lá na florzinha, lá no fundo, lá no cantinho. Aquela flor que sobreviveu e nasceu em meio aos dejetos, ali vai pousar a abelha e dali ela vai retirar néctar puro. E assim é a mente dos sábios. Os sábios sobrevoam os resíduos e colhem apenas o néctar da sabedoria, do conhecimento. E para isso é que nós estamos sendo orientadas, né, como consciências que evoluem, tá? A ter uma consciência de abelha e não uma consciência de mosca. A consciência de mosca vê o lado negativo da experiência da vida, foca no lado negativo e assim ela fica negativada. Em estado negativado, ela fica em estado aprisionado, porque uma pessoa negativada financeiramente, por exemplo, não pode ir assistir ao cinema, não pode comprar uma roupa, não pode, talvez, quem sabe, jantar fora ou comprar um presente para um amigo. Talvez ela pode ter alguns problemas assim. Então ela fica limitada, ela fica aprisionada a um campo em que ela não pode dar passos muito longos. E isso é o estado negativado. E a nossa mente tem por tendência o hábito do negativismo. E o sadhana e o cultivo de conhecimento tem justamente a função de produzir um entusiasmo sobre a mente, condicionando a autoestima do desejo sincero de libertar-se no Supremo e na autorrealização, tá? Então, feita essa contextualização, vamos lá. Eu vou falar sobre o nosso querido senhor Dom Pedro I, tá? Eu não vou mencionar aqui o nome dele completo, tá? Porque o nome dele completo é praticamente, acho que tem uns 20 nomes, são muitos nomes, né? Naquela época eles davam muitos nomes para as pessoas, então esses nomes têm a ver com as miscigenações da árvore genealógica. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber o nome completo do Dom Pedro II, aliás, vocês podem dar uma olhadinha lá na Wikipedia e isso vai estar disponível para vocês, tá? Os detalhes técnicos da história da vida dele, né? Eu não vou entrar também aqui porque eu quero aproveitar o tempo para falar das questões mais essenciais. Então, todo mundo já tem aí acesso
a rede e se interessarem, pode fazer a pesquisa individual para conhecer as partes técnicas, não é, da juventude, do crescimento, das relações familiares, etc. Da parte histórica, né? Eu quero mencionar aqui só apenas um pequeno detalhe, né? Que ele foi uma criança que cresceu sozinha, né? Uma criança que cresceu sozinho. O pai, o Dom Pedro I, após a declaração da independência do Brasil, teve questões de problemas políticos, né? E teve que ir como ele declarou, né, a independência do Brasil, ele se tornou, então, ele queria não apenas a independência do Brasil, mas ele queria se tornar o rei do Império de Portugal também. Então ele era o imperador do Brasil e o irmão dele, Dom Miguel, lá em Portugal, reclamou para si, né, o direito ao trono de Portugal, e o Dom Pedro I aqui foi para Portugal para travar uma guerra civil com o próprio irmão em função do Reino de Portugal, e renunciou o Império Brasileiro para então o seu filho, que foi o nosso querido Dom Pedro II. Lembrando que naquela época as crianças morriam com muita facilidade, né? Era muito comum as famílias perderem muitos filhos, portanto, os reis principalmente, eles eram orientados a ter dezenas de filhos. As famílias normalmente tinham muitos filhos porque muitos morriam na primeira infância, né? A família real brasileira, a família real, né, portuguesa, aliás, tinha um problema genético na árvore genealógica, que era a epilepsia. Então, muitos filhos, né, dessa família morriam. E o Dom Pedro II era o 7º filho da família. Ele era o 7º. Todos os outros tinham morrido e só tinha sobrevivido esse daí. Todos os outros haviam morrido nos primeiros anos, né, uns 2, 3 anos assim. E esse, né, sobreviveu, ok? E inclusive o Dom Pedro II teve um filho chamado Alfonsinho, que ele deu o nome de Afonso, e também morreu logo nos 2 primeiros anos, infelizmente, né? Então era muito comum as crianças morrerem, mas esse sobreviveu. Então ele não era o herdeiro do trono, ele era o 7º filho, portanto ele não seria o herdeiro. Porém, devido ao fato de que os irmãos anteriores faleceram, ele foi então convocado para ser o continuador do reinado. Já o pai, o Dom Pedro I, foi então chamado a Portugal, né? Ele foi para Portugal lá na batalha com o irmão do senhor Dom Miguel, e o resultado foi que eles ficaram lá brigando, e o Dom Pedro I ganhou, e o Dom Pedro I ficou lá em Portugal, porque eles acusaram aqui do Brasil que o Dom Pedro I estava muito amiguinho dos portugueses e que ele gostava mais de Portugal, já não gostava do Brasil e tal, etc. Então o Dom Pedro I disse: tá bom, então eu fico aqui e o meu filho vai ser o rei aí. Tudo bem, ficou tudo resolvido assim, só que o menino tinha 5 anos, o pobrezinho tinha 5 anos e aí não podia reinar nada. Ficou então uma pessoa responsável pelo cuidado da educação da criança, que foi o José Bonifácio. Depois isso foi trocado, né? Mas o pai, o Dom Pedro I, ele sempre transmitia conceitos de educação para o filho. Ele queria que o filho fosse educado, fosse uma pessoa culta. Então ele escolheu uma das pessoas mais cultas do Brasil na época, um pedagogo, educador chamado José Bonifácio, que tratou de, introduzir na criança a ideia do conceito de cultura. E o resultado foi que deu certo, né? Deu certo. E o Dom Pedro II se tornou uma pessoa dedicada ao cultivo de conhecimento, né? Inclusive, o Dom Pedro II, ele dizia o seguinte: eu não já possivelmente escolhi nascer como o final da fila, né, o 7º filho, porque justamente não era isso que eu queria. Administrar um reino, ser um príncipe, me daria a oportunidade de apenas estudar, né, sem me preocupar com as questões pragmáticas da vida. Mas infelizmente aqui estou eu como rei. Eu
particularmente preferia o magistério. Eu gosto da educação, eu gosto da ideia de aprender, de conhecer, de evoluir. Eu me identifico muito mais com o magistério do que com a majestade. Essa era a colocação do Dom Pedro. Ele era muito ligado à cultura e ao cultivo de conhecimento. Muitos dizem que o nosso imperador foi o político mais honesto que o Brasil já teve na história da política brasileira. Não há nenhum traço de corrupção na história política do nosso imperador. Ele não era corrupto, ele era extremamente honesto. Na verdade, ele era um brahmana. Um brahmana significa aquele que tem conhecimento, aquele que é educado, aquele que é um mestre, aquele que tem sabedoria, aquele que cultiva o conhecimento. Então ele era um brahmana. Inclusive, uma curiosidade interessante a respeito do professor Dom Pedro II é que ele era poliglota, então ele falava várias línguas, né? Ele era culto em várias línguas, ele se interessava em aprender as línguas diferentes. E uma das línguas em que ele era proficiente, em que ele sabia falar fluentemente, não fluentemente, mas que ele conseguia se comunicar facilmente, era o sânscrito. Ele se interessou pelo conhecimento védico. O Dom Pedro II ele era interessado nos assuntos védicos, e um dos motivos que o fez tornar-se protetor dos animais. Ele acabou recebendo uma promoção na Sociedade Francesa de Proteção aos Animais, e ele então se tornou, inclusive num determinado momento da vida dele, o presidente da Sociedade de Proteção dos Animais da França. Lembrando que naquela época a França era um império importante no mundo, portanto ele era uma das pessoas mais importantes no mundo na questão, né, da divulgação da proteção aos animais. E ele tinha muitos artigos. O professor, né, o rei Dom Pedro II, como professor, como educador, ele traduziu muitos livros. Ele conheceu pessoalmente muitas pessoas importantes, como por exemplo o filósofo Nietzsche, o matemático francês Fourier, do qual nós temos o sistema de codificação binária que permite a linguagem de interpretação matemática para os computadores atuais, né? Todos os computadores utilizam uma fórmula conhecida como a equação de Fourier para fazer tradução de impulsos elétricos para matemática, ou seja, matemática para impulso, as duas coisas, né? E formar assim imagens que, para quem, né, assim, conhece essa linguagem mais abstrata da linguagem de códigos. E, bom, o Dom Pedro II viajou por muitos países. Ele era, né, assim, amante das culturas, e uma das coisas importantes que ele fez assim, para o benefício da nossa comunidade brasileira é que ele viajava de país em país buscando rastros de conexão com a cultura do Brasil. Então ele encontrava livros, contos que foram feitos por viajantes que passaram pelo Brasil, e ele comprava pessoalmente com o dinheiro dele. Ele não usava o dinheiro do Estado para isso, ele comprava com o dinheiro pessoal dele e mandava para o Brasil essas obras. Ele comprava, mandava copiar, traduzir em português e mandava para o Brasil essas obras. Então, com isso, ele criou um grande acervo literário para o Brasil, estando fora, viajando e criando relações internacionais. Então, muitos quadros que foram pintados aqui no Brasil para serem vendidos na Europa como iguarias, né? Como assim, como as pessoas gostam de ter animais exóticos, essas coisas assim, né? Que justamente, né, nós sabemos se tratar de um crime. O nosso imperador, ele então ele vasculhava nos países obras literárias, obras artísticas, pinturas que tivessem sido feitas por artistas que vieram ao Brasil e retrataram o Brasil para serem vendidos nesses países como obras exóticas de um país exótico. Naquela época tinha a história do Eldorado, aquele misticismo todo em relação à América Latina,
os incas, aquela coisa toda meio mística que até hoje existe. Então isso tudo era levado para a Europa e vendido, né, a preços muito altos para as pessoas ricas que gostavam de ter essas obras exóticas retratando países muito assim obscuros, né, distantes. Então o Dom Pedro, ele recolhia essas obras, fazia cópias e enviava ao Brasil. Então o acervo que nós temos hoje de ilustrações mostrando o Brasil como era na época do Império, a maioria delas são desse período, né, que o Dom Pedro fazia esse movimento. Outra coisa, ele era assim bastante ligado, né, à fotografia. Então ele trouxe os primeiros fotógrafos, as primeiras máquinas de fotografia ao Brasil. Ele e a filha, né, a princesa Isabel, gostavam muito de fotografia, eles trocavam figurinhas nessa área, e eles fotografavam tudo, e eles investiam dinheiro do próprio bolso, eles não usavam dinheiro do Estado para isso. Lembrem-se, uma das características principais do Dom Pedro II é que ele era extremamente cauteloso na hora de gastar. Ele gastava dinheiro pessoal, ele nunca gastava o cartão corporativo, né, como os nossos políticos atualmente gastam 5 milhões de reais para ticket refeição, né? O que é uma coisa assim bem constrangedora, né? Bem assim gritante, né? Porque isso é como se fosse para as pessoas, né, lá fora, de fora do nosso país, é como se os nossos políticos estivessem, sabe, nos humilhando, né, como cidadãos. Um político que gasta 5 milhões de reais em cartão corporativo, lá fora, para as pessoas lá de fora, fica parecendo que nós somos meio idiotas, né, como cidadãos brasileiros. Então, o Dom Pedro II, ele era muito casto em relação ao dinheiro público. Ele não usava dinheiro público para coisas necessárias, ele gastava do próprio bolso. Então, todos os investimentos culturais que o Brasil teve na época foram investimentos feitos a partir do próprio recurso do imperador. E ele conheceu pessoalmente o Graham Bell, né, o inventor do telefone. Ele fez uma das primeiras ligações da história da humanidade. Tem a voz do Dom Pedro I registrado ainda hoje, né, da ligação que ele fez a partir dos primeiros telefones que apareceram no planeta Terra. Então o Dom Pedro II estava lá presente, marcando presença. Tem outras pessoas, né, que ele se encontrou pessoalmente, mas eu não vou mencionar aqui porque eu também não me lembro de cabeça, né? Eu fiz algumas anotações, mas essas anotações eu não fiz, né? Uma coisa importante que eu anotei aqui é que na hora em que o Dom Pedro, porque o Dom Pedro, vocês sabem, ele, né, e a filha foram os autores da Lei Áurea, né? Eles eram assim incentivadores do processo, né, da abolição dos escravos. O Dom Pedro II, ele era bastante alinhado com os ingleses, né? Ele gostava da cultura europeia e dos ideais de liberdade da França, da Inglaterra, e ele não era muito simpático com a ideia da escravidão. E lembrem-se, ele fazia parte da Sociedade Protetora dos Animais, então para ele não fazia muito sentido a escravidão. E ele costumava tratar com muita gentileza, educação e, né, os seus escravos pessoais, que era uma exigência da sociedade da época. Então os servos do Dom Pedro II tinham um certo amor paternal por ele, devido à maneira como ele os tratava, porque ele não os tratava como escravos, ele os tratava como membros familiares. E ele então estava fora do país, em viagem, quando foi feita a abolição, né, da escravidão no Brasil, e a filha dele, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea com o consentimento do pai, o imperador. Então, na verdade, o imperador estava fora, e por isso que a princesa assinou aqui no Brasil. Ela estava como regente, na ausência do pai. Bom, conversa vai, conversa vem. Ele foi moderador, né, um bom estrategista político também. E
quando ele quando houve a proclamação da República, né, o golpe de Estado, que finalmente foi a monarquia brasileira foi a última monarquia das Américas a ser destituída. Então o Dom Pedro II foi o último imperador, na verdade, né, das Américas, e ele foi então acho que Marechal Floriano, eu não me lembro, mas os organizadores da República, para resolver, porque o Dom Pedro era uma pessoa muito querida, então assim, simplesmente prender a família, sei lá, fazer como as pessoas fazem na Europa, mata toda a família, e os brasileiros não estavam assim interessados em fazer isso, não. Eles só queriam tomar o poder mesmo. E aí chamaram o Dom Pedro II, até os militares, os republicanos também gostavam dele, né? Mas até os intelectuais da época tinham uma certa, vamos dizer assim, rincha com o imperador, porque os intelectuais da época eles eram poetas, como por exemplo Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, etc. Eles eram poetas, eles eram ligados à poesia. E o Dom Pedro II era um homem mais eclético, mais universalista. Ele estava interessado em culturas orientais, ele estava interessado em sânscrito. Quem é que se interessava em sânscrito na época do Império? Por que ele se interessou pelo sânscrito? Porque na época os ingleses controlaram a Índia, colonizaram a Índia, e o conhecimento védico começou a se espalhar pelo mundo em função da colonização dos ingleses na Índia. Os intelectuais ingleses precisavam conhecer a estrutura da psicologia e da sociedade indiana. Eles tiveram necessariamente que aprender os Vedas, e com isso despertou-se a atenção de muitos filósofos, pensadores da humanidade, como Schopenhauer, Nietzsche e outros. E o Dom Pedro II também foi um deles, porque o Dom Pedro II estava mais alinhado com a cultura europeia, que basicamente a cultura brasileira. A cultura brasileira estava ainda voltada para as questões embrionárias, e a poesia era o foco principal dos intelectuais brasileiros. E o Dom Pedro II estava interessado em conhecimentos de culturas, línguas, etc., que não era assim o interesse dos intelectuais na época. Então os intelectuais faziam um certo bullying com o imperador, dizendo que ele era um nerd, né, e que ele não era apto para a cultura brasileira, porque ele não entendia de poesia. Ele entendia de línguas, mas não entendia de poesia. E tinha esses jogos, né, esses jogos intelectuais aí, né, de disputas, de tratos entre os intelectuais. É muito comum isso daí. Então, quando o Dom Pedro II, a República, né, os republicanos tomaram o poder, eles então informaram a família real que eles precisariam ficar exilados no Brasil talvez como prisioneiros, né? Assim, eles iam ficar em Petrópolis, que é o lugar da família real, e a República pagaria uma indenização para a família real, para que eles não criassem nenhuma motivação de guerra, não convocassem dos soldados, dos exércitos, não fizessem nenhuma comoção nacional, para não haver guerra civil. O governo brasileiro instituído, né, destituindo a monarquia e instituindo a república, daria uma indenização em dinheiro, não é, para a família real, o que o Dom Pedro II refutou veementemente. Ele não aceitou o dinheiro. Ele disse: não, como é que eu vou aceitar dinheiro quando a condição do meu país não é favorável? Eu acho isso constrangedor. Eu acho que, inclusive, vocês estão começando muito errado, tentando subornar o imperador com o dinheiro. Vocês não deveriam fazer isso. Querem administrar o país? Ótimo, façam um bom trabalho, mas eu não vou aceitar o dinheiro, não. Eu vou, né, me retirar, tirar as minhas férias, já que vocês estão querendo fazer o meu trabalho, pois façam. Eu vou me retirar, mas eu não aceito o dinheiro. E ele se retirou e não aceitou. Então, inclusive, esse foi o motivo pelo qual ele teve que sair do Brasil, porque os republicanos não podiam ter o imperador solto no Brasil, ao mesmo tempo proclamar a república. Isso daria guerra civil. Então foi pedido para o imperador se retirar do país, né? Então foi providenciado uma fragata, até a marinha do Chile chegou a vir, né, a
ficar na Baía de Guanabara à disposição do imperador, caso o imperador quisesse que, né, fosse feita alguma retaliação e tal. Mas o imperador disse: não, tá tudo bem, eu joguei o meu jogo, fiz a minha parte, eu nunca quis mesmo ser, né, o administrador, eu fiz por uma questão de obrigação, o meu interesse é na cultura, os rapazes vão administrar aí agora, tô até mais ou menos feliz com isso daí, eu amo meu país e estou indo. Subiu na fragata, que foi organizado um navio e tal, então ele foi para fora do país sem nenhum dinheiro do Estado. Então o Dom Pedro II é considerado até hoje, assim, historicamente, o único político brasileiro que não se corrompeu, ou seja, a única pessoa na política que 100% historicamente registrado não teve participação no envolvimento da corrupção. Claro que no Império havia corruptos, né? Soldados e funcionários criavam situações de roubos no Império, mas o próprio imperador jamais teve essa função, tá? Jamais se envolveu em corrupção. E quando ele foi abandonar o seu corpo, né, ele deixou um grande legado intelectual, cultural, uma grande posição de entusiasta perante a vida, de pessoa refinada, de espírito, né? O imperador, como vocês sabem, né, ele foi órfão, ele não conviveu ali com, né, os seus parentes, né, os seus pais. Ele foi criado, né, por outras pessoas, uma criança solitária, porque ele foi criado para ser o imperador, e ele na verdade, né, ficava meio que isolado dos demais. Então ele tinha tudo para cair na lamentação, né? Ó vida, ó azar, né? Eu não queria ser o administrador, podia ficar chorando e podia ficar se lamentando e reclamando e fazer uma péssima administração, mas não. Ele assumiu o dever dele. Às vezes, uma pessoa não faz aquilo que gosta, mas ela, por uma questão de ordem e de responsabilidade devido à pressão do destino, ele vai aprender a gostar daquilo que ele tem que fazer, até porque ele precisa sobreviver com saúde emocional enquanto ele está fazendo alguma coisa que ele não gosta, até que ele consiga ajeitar a situação para fazer aquilo que ele gosta. E foi mais ou menos assim que foi o comportamento do Dom Pedro, foi proativo. Ele se casou com uma princesa da Sicília, a dona Maria Teresa, acho que sim. E ela não era do gosto dele, né? Ela era um pouco mais velha, era um pouco mais baixa, ela tinha um defeito físico na perna, ela não era muito bonita, e ele era um jovem bonito, ele tinha 22 anos e ela parece que tinha 26, ela foi enviada da Europa para ser a esposa dele. Quando ele viu a menina, ele chorou, ele abraçou o mordomo, que era amigo dele, e pediu misericórdia. Ele foi na ama dele também, pediu, chorando, disse que não era possível, aquilo era muito difícil para ele, mas a ama dele disse: você é o imperador, você tem que aceitar, inclusive já foi assinado pelo Vaticano e tal, e etc. E o mordomo disse: eu vou ficar com você, vamos chorar juntos se for preciso, mas você vai segurar essa responsabilidade sim. Ele respirou fundo e foi lá e abraçou a causa, manteve o seu casamento, ele foi respeitoso com a sua esposa. Naquela época, você sabe, né, os reis, eles tinham concessão de ter amantes, até para ter uma garantia de, né, continuidade da espécie, da família real e tal. Então o Dom Pedro II também teve algumas esposas, né, paralelas, satélites, mas ele nunca foi desrespeitoso com a sua própria esposa. Ele procurou sempre ser gentil com ela e deu atenção a ela, amor, na verdade, né? Ele teve um comportamento de amor com relação à sua esposa. E no final da vida, então ele deu um exemplo também, né, de castidade familiar, no sentido de, porque lembrem-se, culturalmente, os reis, né, eles tinham mais que uma esposa. Ele tinha uma esposa oficial, mas ele podia ter algumas, né, regalias, digamos assim, que era o hábito cultural da época. Mas eventualmente os reis, eles menosprezavam e destratavam, não é, a sua própria esposa, que foi o que aconteceu com a esposa do imperador Dom Pedro I. Ela, assim, nas cartas dela, ela reclamava muito do descaso, do destrato, do desrespeito pessoal da parte do imperador para com ela.
Já a esposa do Dom Pedro II não teve esse problema, ele era assim, gentil e educado com ela, então ele também deu esse bom exemplo aí de um esposo que dá, né, assim, a sua contribuição aí para as famílias, né, para que as famílias fiquem juntos. Então eles permaneceram juntos, ela abandonou o corpo antes, assim que houve, né, a declaração da independência do Brasil, na República do Brasil, a família real teve que sair e a imperatriz, né, ela veio óbito, ela faleceu. Muitos historiadores dizem que foi em função, né, do banimento e tal, da amargura, do sentimento de ressentimento dela e tal, mas aí já são especulações, né? Agora, coincidentemente, ela simplesmente, né, faleceu logo em seguida e o imperador deu toda a assistência e cuidados que ela precisava em vida. E quando o próprio imperador ele tinha problemas respiratórios ou problemas diabéticos e tal, ele estava exilado, acho que na França, né, nesse período, num hotel, ele ficou num hotel. E ele então passeou numa carruagem ao céu aberto num dia frio, voltou pro hotel, ficou gripado e veio a falecer por causas pulmonares de pneumonia logo na sequência. E houve muitas manifestações de muitos chefes de estados reconhecendo a figura intelectual do nosso imperador, o Dom Pedro II. Então lá fora, o Dom Pedro II, entre as monarquias europeias, ele é tido como um gentleman, uma pessoa muito educada, muito culta, muito fina, um rei refinado, né? Entre as monarquias europeias, entre a história dos reis e imperadores, o Dom Pedro ele tem um destaque de honra pessoal e ele, né, sempre demonstrou o seu amor e a sua dedicação ao nosso país, ao Brasil. E as últimas palavras do mestre Dom Pedro que ele colocou num papel. Ele pediu um papel para escrever as últimas palavras dele. Ele disse o seguinte: Deus me conceda este último desejo, paz e prosperidade para o Brasil e o meu povo brasileiro. Então, quer dizer, ele foi uma pessoa que perdoou, né? Ele tem um exemplo importante aí de perdão, né? No histórico final dele. Ele passou a vida toda dele contribuindo com o progresso cultural e intelectual do país. Ele foi um excelente administrador e articulador político moderado, e ele não era corrupto, ele não era ligado à corrupção, ele era um gentleman, um brahmana, envolvido com os conhecimentos védicos, estudou e falava sânscrito, e no final ele foi banido da sua própria pátria, por aqueles, né, a quem ele dedicou a vida toda, e enfim, a história, né, também exigiu isso, e ele no final da vida, né, para demonstrar a sua altivez intelectual e espiritual, desejou ao Brasil paz e prosperidade, ou seja, perdão, né? Ele saiu leve, ele abandonou o corpo como um espírito leve, sem ressentimentos, sem mágoas, né? Com um espírito altivo, que ele demonstrou ser um espírito refinado, né? Paz e prosperidade ao Brasil e ao meu povo brasileiro. Saudades. Então, é alguém que nós podemos lembrar como alguém que conseguiu, né, dar esse passo importante de perdão no seu momento em que estava abandonando o corpo. Tá? Então, as nossas homenagens aí a esse espírito filantrópico, benéfico e saudável, né, da pessoa do nosso querido Dom Pedro II. Inclusive, a palavra dom, né, vem de domini, aquele que domina, e é uma palavra em latim, né, vem do latim, e que tem origem no grego. Então, as palavras domingo, dom, omnisciente, omnipresente, omnipotente, possui o om, né, como base. Então, o om refere-se à suprema personalidade de Deus. Então, todas as palavras em latim que tem o om envolvido é uma referência ao poder, é uma referência à majestade, às coisas grandes, é referência ao supremo. Essa palavra foi emprestada dos gregos dos indianos, dos védicos, né, o om, para representar a suprema personalidade de Deus. Eles incluíram
então on em todas as nomenclaturas que referiam-se como adjetivos à supremacia da existência, como por exemplo, como eu disse, né, omnisciente, omnipotente, omnipresente. E daí você tem o domingo, ou domine, que é o dia do predominador, o dia do Supremo, domingo, vem daí, né, do on, Deus, o absoluto. E a palavra em latim, né, que o português é derivado do latim, dom, né, que significa o supremo, o imperador, o grandioso. Então, Dom Pedro, grandioso Pedro, né, no caso. Então aí nós temos na palavra, na própria origem da palavra dom, é uma referência aos Vedas e ao conhecimento védico na relação com o supremo. E o nosso imperador, talvez, ele tentou formar algumas sociedades para assim, ensinar as pessoas a pensarem de forma universal e futurista. Ele era ecologista, ele mandou replantar toda a Floresta da Tijuca. Então hoje o Rio de Janeiro tem uma Floresta da Tijuca em função do esforço ecológico do mestre Dom Pedro II. Então ele era ecologista, protetor dos animais, estudante dos Vedas, um mestre védico para a humanidade. Namastê, nossas reverências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna,